Muito bom. Então, o capítulo 3 de contabilidade básica trata dos relatórios contábeis. Num certo sentido, relatórios contábeis é o produto final da contabilidade. A contabilidade existe para produzir informes contábeis, relatórios contábeis. Como nós lembramos aqui, já tínhamos visto, a contabilidade coleta informações, né, e forma relatórios contábeis para os usuários da contabilidade, as pessoas que utilizam esses relatórios contábeis tomarem decisão. Então, é uma ciência decisorial, como nós vimos, né? Então, os relatórios contábeis têm vários nomes. Um mais comum são os informes contábeis, quer dizer, informações contábeis, né? Agora, o mais importante são as demonstrações financeiras. Essa é uma terminologia usada pela Lei das Sociedades Anônimas, ou a Lei das Sociedades por Ações. É uma terminologia assim, mais comum, né? Embora exista aqueles que entendam que deveria ser demonstrações contábeis, um nome mais correto, né? Mais preferido pelos contadores, mas no mercado é conhecido como demonstrações financeiras. E essas demonstrações financeiras normalmente são apresentadas a cada 12 meses, ou pelo menos teria, no mínimo, né, uma vez por ano, que a gente chama de um período social, deveria ser apresentado para os usuários da contabilidade, tá? Além desses relatórios contábeis, existem também as notas explicativas. As notas explicativas são conhecidas também como notas de rodapé. Elas aparecem na parte inferior das demonstrações financeiras. Elas não são demonstrações financeiras, mas elas fazem parte, elas compõem na parte de baixo, ou seja, no rodapé. Né, algum tipo aqui que nós colocamos, algum exemplo de notas explicativas, por exemplo, quando há uma mudança de critério contábil, nós vamos ver mais para frente, que você tem uma forma de avaliar estoque, outra empresa tem formas diferentes de avaliar estoque. Então, quando a gente muda o método de avaliação de estoque, a gente tem que informar, né, se existem algumas garantias oferecidas para créditos, taxa de juros, isso é muito importante, as empresas estarem informando isso para a gente analisar a dívida, né? A dívida está lá em obrigações, está lá no passivo, mas nós vamos avaliar que perfil da dívida, se é uma qualidade ruim, boa, então nós temos que conhecer a taxa de juros. Então essas são informações evidenciadas em notas explicativas, tá? No mundo dos negócios, você encontra dois tipos significativos de sociedade. Aquilo que a gente chama de sociedades anônimas e aquilo que nós chamamos de sociedades limitadas. Existem outros tipos societários? Existe. Pelo Código Civil, existem diversos tipos de societários, sociedade em conta de participação, sociedade em comandita, outros tipos, mas que é muito raro você encontrar no mercado. Então a gente trata mais de sociedades anônimas e sociedades limitadas, né? Então, sociedades anônimas, ela tem o seu capital, nós vamos ver que todo negócio, toda empresa tem um capital, e esse capital é dividido em ações. Então, os proprietários dessas empresas de sociedades anônimas são conhecidos como acionistas. Normalmente, os acionistas constituem uma empresa com uma característica, então, de sociedade anônima. Essas sociedades anônimas têm que ser publicadas suas demonstrações financeiras em diário oficial. Existe algum nível de exigência, então isso é ideal quando é um grupo de sócios maior, quando há uma tendência de a empresa crescer, ou já ser uma empresa grande, tem um estatuto, tem uma lei falando sobre sociedade anônima, então ela tem uma característica assim de maior abrangência, abrange um público menor. E as sociedades limitadas, embora não necessariamente, né, elas se caracterizam por menos sócios, às vezes empresas familiares, às vezes duas pessoas constituem um negócio relativamente pequeno, mas existe, como nós vamos ver, sociedades limitadas grandes, né? Então, o nome que nós damos aos donos
de uma sociedade anônima são cotista ou sócios, ao contrário da SA, que são acionistas, né? Então, essas demonstrações financeiras não precisam ser normalmente publicadas, né? Ela vai ter que prestar conta ao imposto de renda e atender às exigências do Código Civil, daí fazer as demonstrações financeiras, né? Dentro das sociedades anônimas, nós encontramos dois tipos distintos, a sociedade anônima de capital fechado e a sociedade anônima de capital aberto. Sociedade anônima de capital aberto é muito fácil entender, são aquelas sociedades cujas ações são negociadas para o mercado, qualquer um pode se tornar acionista. Por exemplo, o Banco do Brasil é uma sociedade anônima que abriu capital, né? Então eu posso comprar ações do Banco do Brasil, posso ser acionista e assim são os demais, ou quase todos os bancos, né? Então a ideia de ser capital aberto é que todo mundo pode comprar e vender ações dessas empresas. E existe um órgão que chama Comissão de Valores Mobiliários, que se responsabiliza, já que a abrangência é com o público geral, então ela é uma espécie de um xerife, alguém precisa estar fiscalizando, né? E a sociedade anônima de capital fechado, normalmente é aquelas empresas que não vendem ações no mercado, não tem esse contato com o mercado. Se algum acionista quiser entrar e sair, ele pode vender particularmente suas ações, né? Então não há um interesse, embora, num certo sentido, toda sociedade anônima de capital fechado um dia gostaria de ser aberta para poder captar dinheiro junto ao público em geral. Isso é muito importante, né? Bom, a lei das sociedades anônimas no Brasil, ela fala em sociedades de grande porte. Então, ela vai embarcar algumas obrigações, não só para a SA, embora seja a lei das sociedades anônimas, sociedades por ações, mas ela vai embarcar também, ou vai abarcar, melhor dizendo, as sociedades limitadas, que sejam de grande porte. O que é uma sociedade de grande porte? Nós vamos ver daqui a pouco o conceito de ativo, mas são aquelas que têm um ativo superior a 240 milhões ou que venda receita, né, tenha receita maior que 300 milhões. Então vamos pegar esse padrão receita. Então todas as empresas que no ano tiver venda superior a 300 milhões de reais é tido como empresa de grande porte. Então, essas empresas de grande porte, elas devem estruturar as demonstrações financeiras conforme essa lei que nós vamos tratar um pouquinho mais à frente, tá? Elas estão sujeitas também à auditoria independente, ou seja, as empresas de grande porte necessariamente precisam ter um exame nos seus relatórios contábeis de um auditor independente, de uma empresa de auditoria, avaliando os relatórios contábeis, foram de acordo com as boas técnicas contábeis, de acordo com as normas contábeis, né? Então, esses auditores vão fazer um parecer, vão dar uma opinião. Então, isso abrange, como nós dissemos, tanto as limitadas como as empresas, sociedades anônimas, né? A única diferença é que as limitadas, normalmente, elas não precisam publicar os relatórios contábeis, né? Então, elas precisam ter parecer da auditoria, mas só as sociedades anônimas precisam publicar as demonstrações financeiras. Para a gente ter uma ideia de empresas limitadas, de grande porte, veja algumas que a gente coloca aqui, né? Começamos com a Bayer, Bosch, Firestone. Essas empresas no Brasil são limitadas. No país de origem, elas são sociedades anônimas, né? Todas as indústrias automobilísticas, Toyota, Volkswagen, no Brasil são empresas constituídas na forma de empresas limitadas e elas estão sujeitas a isso, né? E aí nós temos quais são os relatórios contábeis que nós vamos estar tratando daqui para frente. O balanço patrimonial, a demonstração do resultado do exercício, a demonstração dos fluxos de caixa e a demonstração de lucros e prejuízos acumulados. E para as empresas de capital aberto,
existe a demonstração do valor adicionado e a demonstração das mutações do patrimônio líquido. Então, nós apresentamos aqui um quadrozinho desses relatórios que precisam ser publicados, dos que não precisam ser publicados, né? Que não são obrigatórios por lei. Por exemplo, o balanço social é um relatório não obrigatório. O orçamento, que narra o futuro, é um relatório contábil não obrigatório. Então, aqui a gente tem uma ideia geral das demonstrações que devem e que não precisam ser publicadas. Muito obrigado.